E aí galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao canal Matemática Fácil e Prática. Sou o professor Roberto e vou estar com vocês trabalhando os assuntos de matemática. Todo dia vamos estar colocando vídeos para vocês com dicas e macetes para facilitar a vida de vocês, beleza? A gente sabe que matemática a gente só aprende praticando, então vamos para a prática. Beleza, galera? Vamos para mais uma prática. Como eu sempre falo, matemática só aprendemos praticando. Então vamos lá. Explicação de hoje. A noção de função por meio de conjunto. Na aula 1, nós vimos a noção de função, certo? A introdução de função, como a gente criar uma funçãozinha a partir de um exemplo. Então tá tudo lá e tá aqui na descrição do vídeo, tá certo? Eu deixei o linkzinho na descrição do nosso vídeo. E hoje nós vamos ver através de conjunto, certo? Então nós vamos a noção de função através de conjunto. Então vamos agora estudar essa mesma noção usando o que é a nomenclatura de conjunto, certo? Então vamos considerar os exemplos que eu coloquei aqui pra gente. Então olha só o primeiro exemplo. Observe os conjuntos A e B, certo? Que vão estar aqui, ó, o conjunto A e o conjunto B, depois vou detalhar para vocês, relacionados da seguinte forma. Em A, no conjunto A, estão os números inteiros, certo? Estão alguns números inteiros. E em B, outros números inteiros que eu coloquei. Podemos associar cada elemento de A ao seu triplo em B. Então, o nosso problema vai ser esse, ó. Qual vai ser o nosso problema? Eu vou pegar o elemento de A e vou associar o seu triplo em B. Como seria essa função, Roberto? A função seria essa, ó. Certo? Ó, f de x igual a 3x. Ok? Onde o x são os elementos que estão em A. Certo? O x ele pertence a A. Ok? Então vamos lá. E o resultado ele vai ter que pertencer a quem? A B. Então aqui eu já vou introduzir outra definição que a gente vai ver no próximo vídeo, que é domínio e imagem. Certo? Ó, o domínio é o conjunto em que pertence o x. Ó. É o que a gente vai trabalhar com ele. Ok? E o y ele vai ser o contra o domínio. O conjunto B vai ser o contra o domínio. E o y ele vai ser chamado de imagem. Imagem de quem? Imagem dos elementos aqui x por meio da função dada. Ok? Então vamos lá, vamos entender. A nossa relação é essa. É o triplo. Ok? 3 vezes x. Quais são os elementos de x? Ó? Nesse caso aqui no exemplo foi dado menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então a gente vai multiplicar por 3 e vamos ligar aqui para B, para o conjunto B que está ao contra o domínio. Então vamos lá. Ó. Menos 2 vezes 3, menos 6. Portanto, ó, menos 2 eu vou ligar com o menos 6. O menos 1 vezes 3 vai dar menos 3. Então, o menos 1 eu vou ligar com o menos 3. O 0 vezes 3 também dá 0. Então, liguei 0 a 0. O 1 eu vou ligar com quem? 1 vezes 3, 3. O 1 eu vou ligar com 3. E o 2, ó, 2 vezes 3, 6. O 2 eu vou ligar com 6. Então, essa tabelinha aqui, é bom a gente fazer essa tabelinha sempre que a gente for resolver. Tá certo? Quando eu for resolver o exemplo mais na frente, eu vou fazer a tabelinha e montar com vocês para vocês entenderem. Então, veja bem. Note que, pessoal, todos os elementos de A têm correspondentes em B. Não sobrou nenhum elemento em A. Ó. Não sobrou nenhum elemento em A. Cada elemento de A corresponde a um único elemento em B. Ok? Ó, cada elemento de A corresponde a um único elemento em B. Não sai mais de uma flechinha aqui de A, ó, de cada elemento. Ó, só sai uma flechinha. Certo? Então, nesse caso, ó, não sobrou nenhum elemento em A, que é o domínio, nem muito menos saiu duas flechinhas de A. Certo? Então, nesse caso aqui, dizemos que temos uma função
de A em B, expressa pela fórmula y igual a 3x. Continuando, pessoal, olha esse exemplo 2 aqui, ó. Esse exemplo B aqui. Dados os conjuntos A e B, A é 0 e 4, B é 2, 3 e 5. Relacionamos A e B da seguinte forma. Cada elemento de A é menor do que um elemento em B. Então, essa é a regrinha. Ó, cada elemento de A está relacionado a um elemento menor em B. Nesse caso, não temos uma função de A em B. Por que, Roberto, nós não temos uma função? Note que, ó, quem é A, né? 0. Certo? 0 é menor de que quais números? 0 é menor do que o 2, 0 é menor do que o 3 e 0 é menor do que o 5. O 0 está ligado com 2, com 3 e com 5. E o 4 é menor do que 5. Ah, Roberto, mas não sobrou nenhum elemento em A, certo? Não sobrou. Porém, o que foi que eu disse? Não pode sair mais de uma flechinha dessa aqui, ó, de A para B. Em B pode chegar mais de um, mas de A não pode sair. Ou seja, um único elemento de A, ele não pode estar relacionado a mais de um elemento em B. Ok? Olha o exemplo C. Dados A igual a menos 4, menos 2, 0, 2 e 4, e B, 0, 2, 4, 6 e 8, associamos os elementos de A aos elementos iguais, de iguais valores em B. Ou seja, eu vou ligar o mesmo elemento em B. Então, vamos lá. O menos 4. Tem o menos 4 em B? Não tem, ó. O menos 4 não foi ligado. O menos 2 tem em B? Não tem em B. Então, também não foi ligado. O 0 tem, ó. Ligou 0 a 0. O 2 eu liguei a 2 e o 4 eu liguei a 4. Roberto, não é função. Exatamente, não é função. Por que não é função? Porque sobrou 2 elementos em A. Roberto, e se sobrar em B? Em B não tem problema, certo? B é o contradomínio. Eu vou encontrar só as imagens aqui dentro de B. O que eu tenho que olhar é para o conjunto A. Ó, sobrou elemento, não é função. Então, vamos lá. Os dois casos que não é função. Ó. No exemplo B, ó, saiu mais de uma relação de A. Não é função. Exemplo C aqui, ó, sobrou 2 elementos em A. Também não é função. Ok? Olha o exemplo D aqui. O exemplo dele diz o seguinte, ó, eu tenho dois conjuntos, A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e B, 0, 1, 4, 8 e 16. E a correspondência de A para B vai ser y igual a x elevado a 4. Ou seja, nós vamos pegar o valor de A, elevar a quarta potência e ligar em B. Então, vamos lá. Qual é o primeiro elemento de A? Menos 2. Roberto, quanto é que é menos 2 elevado a 4? Então, vai ser, ó, menos 2 elevado à quarta potência. Eu já sei que o resultado vai ser positivo, porque o expoente aqui é par. E 2 elevado a 4, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, o menos 2 eu vou ligar com o 16. Qual é o próximo? Menos 1. Menos 1 elevado a 4 vai dar 1 positivo. Ó, menos 1 liguei com 1. Qual é o próximo? 0. 0 elevado a qualquer expoente é 0. Então, tá aqui, ó, 0 eu vou ligar com o 0. O próximo, 1. 1 elevado a 4 também é 1. Olha aqui, ó, o 1 eu vou ligar com o 1 também aqui, ó. E por último aqui eu tenho quem? O 2. O 2 elevado a 4 eu já fiz, dá 16. Então, o 2 também vai estar ligado a 16. É função ou não? Ah, Roberto, eu acho que não, porque está chegando duas flechinhas aqui no 1 e duas no 16. Não. O que foi que eu disse? Não pode sair duas flechinhas de A. Em B pode chegar. Tá certo? Ó, vamos olhar para o conjunto A. Então, no conjunto A, ó, sobrou algum elemento? Não. Saiu mais de uma flechinha de cada um elemento? Também não. Portanto, isso aqui é uma função de A em B. Com base nos exemplos que vimos, agora nós podemos ter a nossa definição, certo? Então, a definição diz o seguinte, ó, dados dois conjuntos não vazios A e B, uma função de A em B, ou seja, está indo de A para B, certo? É uma regra que indica
como associar cada elemento x pertencente a um único elemento y pertencente a b. Então, olha só, a notação que a gente vai utilizar é essa daqui, ó, f de a em b. Ou seja, é uma função de a para b. O valor de x está em a e o valor de y está em b. Tá certo? Então a gente lê, ó, f é uma função de a em b. Então a gente vai ler agora assim, ó, f é uma função de a em b. Ok? Então vamos para os exemplos para a gente entender bem direitinho como é que funciona isso aqui, ó. Então, ó, dados a igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e b igual a menos 1, 0, 1, 3 e 4, e a correspondência entre a e b dada por, olha a nossa regrazinha aqui, ó, cada função vai ter uma regra, y igual a x ao quadrado. Então, como está indo de a, é uma função de a para b, ó, f de a em b. Certo? Então, o x pertence a A e o y vai pertencer a B. Então, como é que a gente faz? Nós vamos utilizar essa formulazinha aqui para encontrar cada um dos correspondentes. Depois, nós vamos colocar no diagrama, tá certo? Então, veja bem. Quem é o primeiro valor de A? Menos 2. Então, eu vou pegar, ó, menos 2 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser 4. Qual é o próximo? Menos 1. Então, ó, menos 1 elevado ao quadrado. Qualquer número negativo elevado ao expoente par, o resultado é positivo. Então, dá 0. Dá 1. O próximo é 0. 0 ao quadrado, 0. 1 elevado ao quadrado, 1. E 2 ao quadrado, 4. Então, eu já sei qual eu vou relacionar. Como fazer o diagramazinho para verificar essa função? Vamos ver, ó. Diagrama de A e o diagrama de B. Lembrando que nós estamos na noçãozinha de função, nós estamos representando por conjunto, nós estamos iniciando função. Essa é a nossa segunda aulinha, certo? Então, ó, os valores de A é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Os de B que for dado na questão vai ser menos 1, 0, 1, 3 e 4. O menos 2 ele mandou associar a quem? Ao 4. Então, ó, o menos 2 eu vou associar ao 4. O menos 1, ele pediu para associar a quem? A 1. Então, ó, menos 1 associado a 1. O 0 vai estar associado a 0. O 1 também vai estar associado a 1. E o 2 também vai estar associado a 4. Note que não sobrou nenhum elemento em A que não tivesse correspondido ao elemento de B, nem saiu duas flechinhas de um mesmo elemento, ou seja, um mesmo elemento de A, do domínio, não está correspondido a dois diferentes aqui. Aqui pode chegar no contradomínio, porém aqui não pode. Então, se está dessa maneira, não sobrou nenhum. Nenhum daqui está correspondido com dois diferentes de B, então aqui é função. Ok? Essa é função. Já essa segunda aqui, vamos verificar a segunda. A segunda eu tenho os valores 0, 1, 2 e 3. São os valores de A. Os valores de B, menos 1, 0 e 1. Uma correspondência entre A e B, de A em B. Então, F de A em B. Ok? Qual foi a regra que ele me deu aqui? Ó? Y é igual a x menos 2. Y é igual a x menos 2. Então, os valores de y, a gente vai pegar o valor de x menos 2. Então, vamos lá. Ó. Primeiro, vai ficar, ó, 0 menos 2 igual a menos 2. O próximo vai ser 1. 1 menos 2 igual a menos 1. O próximo vai ser o 2. Então, vamos lá. Ó, 2 menos 2. Note que isso aqui é da fórmula. Ó. Certo? Eu estou só trocando o valor de x. Dá 0. E o último é 3. 3 menos 2 igual a 1. Colocando aqui no nosso diagrama, o diagrama A é 0, 1, 2 e 3. O diagrama B
vai ser menos 1, 0 e 1. Vamos lá ligar? O 0 eu tenho que ligar com menos 2. Tem menos 2 aqui? Não, então não liga. O 1 eu tenho que ligar com menos 1. Tá ligado? O 2 eu vou ter que ligar com 0. Tá ligado? E o 3 com 1 também já liguei aqui. É função ou não? Não, Roberto, não é função porque sobrou um elemento aqui. Então não é função. Ok? Então, essa aqui foi nossa aulazinha sobre definição de função e a noção de função por meio de conjunto.